Olá, eu sou Adriana Marques, especialista em comportamento humano, e nesse vídeo de hoje eu quero falar para você sobre o segredo para você parar de se importar tanto com o que as pessoas pensam sobre você. Então assiste esse vídeo até o final, porque eu vou te contar como é que isso pode acontecer e isso vai te ajudar. Bom, eu sei como é horrível a gente ficar com aquela sensação de que estão criticando a gente, que estão nos julgando ou estão falando alguma coisa sobre nós pelas costas, né? Sobre aquilo que a gente deveria fazer ou aquilo que a gente deixou de fazer, por quem você deveria ser, enfim. Você é chamado, por exemplo, para um jantar num restaurante chique e você chega lá com uma roupa e você se sente inadequado. E aí você, de repente, fica imaginando o que os outros podem estar falando. Ou então, quando você chega num ambiente onde parece que as pessoas estão te olhando de cima e embaixo, né? Aí reviram os olhos, de repente cochicham uns com os outros, muitas vezes nem falando mal de você, mas a impressão que a gente tem é que as pessoas estão apontando todos os seus olhares na nossa direção e isso nos deixa muito desconfortável. Você, de repente, expõe o seu ponto de vista num grupo, e aí você é rechaçado, tem alguém que não concorda com o seu ponto de vista, e aí você se arrepende e você pensa, putz, eu podia ter ficado calado, né? A verdade é que quando a gente passa por uma situação como essa, a nossa mente fica automaticamente preenchida por pensamentos como: por que eu usei aquela roupa? Será que eu devia ter ido? Eu nunca consigo ficar calado, eu não pertenço àquele lugar. E isso faz tão mal que é como se todo o seu sistema emocional ficasse abalado. O estômago dói, a respiração acelera, a sua concentração vai embora, você não consegue mais pensar de forma reta, e a única coisa que fica é a dúvida martelando na cabeça. O que será que eles estão pensando de mim? O que será que eles estão falando de mim? E por que isso acontece? Olha só, como seres emocionais, guiados pelas nossas emoções, a gente está constantemente experimentando vários sentimentos. E o medo é um deles. O medo é uma emoção humana que é desencadeada por uma possível ameaça. Então, é um mecanismo de sobrevivência que sinaliza no nosso corpo que ele precisa reagir a algum perigo. E existem três medos básicos que a gente experimenta, eu diria assim, com certa frequência nas nossas relações sociais, seja com família, seja com amigos, seja no ambiente de trabalho. O primeiro medo é o medo da solidão. Então, como seres sociais, a gente não nasceu para viver sozinho. A ideia da gente não ter alguém ao nosso lado é simplesmente aterrorizante. Então, assim, e se ela me achar chata e não quiser mais ser minha amiga? E se eles me acharem, de repente, alguém que não merece estar com eles? E se eles quiserem me excluir do grupo? Então, esses são alguns dos questionamentos que passam pela nossa cabeça por conta do medo da solidão. Daí tem o segundo medo, que é o medo da gente não ser suficiente. Sabe, aquela sensação de que a gente precisa provar o tempo todo o nosso valor, que para gente estar onde a gente está, a gente precisa pelo menos atender a expectativa alheia. Então, a gente precisa atingir o mínimo necessário em relação àquilo que é nos proposto para a gente merecer estar onde a gente está, ocupando o lugar que a gente ocupa, sabe? É uma sensação sempre de insegurança, sempre de insuficiência ou inadequação. E, por último, o medo de decepcionar o outro. A gente sente necessidade sempre de ser aceito e de ser reconhecido. Então, assim, a gente precisa parar para pensar no quanto a gente está pagando, que preço a gente está pagando por atender a expectativa do outro, né? O medo que a gente tem de repente, ser menos do que aquilo que eles esperavam. Então, o medo de decepcionar é o que nos leva, muitas vezes, a gente fazer escolhas com base naquilo que os outros querem, e não naquilo que a gente quer, ou naquilo que a gente sabe que é melhor para a gente. Então, o que fazer para deixar de se importar com o que pensam sobre você? Entendendo que esses três medos, eles são presentes na sua vida.
Primeiro, é importante você entender que esse é um processo desafiador para todas as pessoas. As pessoas de mais sucesso que você conhece, as pessoas mais prósperas, de alguma forma, elas também se importam com o que as outras pessoas pensam dela. Só que, veja bem, elas internalizaram isso que eu vou dizer para você hoje aqui. E eu espero que você não só internalize isso, mas coloque isso em prática, tá? Então, é um processo que não é fácil para ninguém, mas esse é o caminho da sua liberdade. A liberdade de você ser realmente quem você é, a liberdade de você poder escolher viver de acordo com aquilo que te faz bem, de acordo com seus valores. Então, presta atenção. Você precisa saber reconhecer o que realmente importa para você. Porque uma vez que esteja bem claro, a opinião dos outros, ela vai se tornar cada vez mais insignificante. E é esse o momento em que você para de dizer sim para o que não importa e começa a fazer as suas próprias escolhas, sem se curvar às pressões externas de quem quer que seja um amigo, uma pessoa que você acabou de conhecer ou alguém do seu trabalho, tá? Então, uma vez que você reconheça aquilo que você é e se dê conta de quais são as suas opiniões, quais são os seus valores. O segundo passo é você treinar, expor aquilo que você pensa. Agora, coloca para fora as suas ideias, se arrisca aos poucos a verbalizar aquilo que está na sua cabeça, mas antes disso, treina o que você vai falar. Pensa naquilo que você vai falar e reflete sobre o quanto você está confortável de assumir as suas opiniões, porque isso é totalmente libertador. Existem certas circunstâncias em que você não precisa se expor. Agora, se você está diante de uma situação em que você sabe que ficar calado é ir contra os seus valores, verbalize. Fale aquilo do que o seu coração está cheio. Fale aquilo que tem a ver com os seus valores e as suas opiniões. Terceiro passo é você escolher conviver, escolher se aproximar de pessoas que respeitam a opinião alheia. Escolha ter perto de você pessoas que são autoconfiantes, que não têm, assim, como passatempo, falar mal da vida alheia, fazer fofoca. Então, escolha estar perto de pessoas que são bem resolvidas em relação à vida, sabe? Se conecta com pessoas que respeitam a opinião alheia. Esse é, sem dúvida, um excelente caminho para fortalecer a sua autoestima. E o quarto e último passo é justamente você aceitar com naturalidade, muita naturalidade, as opiniões alheias. Então, aceita as opiniões alheias e, se for o caso, se afasta. Se retira daqueles ambientes que te deixam desconfortável. Você não precisa provar que você é bom, que você é aceito, que você é amado em circunstâncias, situações em que você está sendo colocado para baixo. Com pessoas que você sabe que não estão valorizando quem você é. Talvez seja a hora de você também baixar o seu julgamento. Talvez seja o momento de pensar sobre o quanto você se faz cobranças extras, sabe? Cobranças gigantescas em si, nos outros. Porque muitas vezes, quando você está muito preocupado sobre o que as pessoas estão pensando de você, é porque você tem uma necessidade absurda de o tempo inteiro surpreender e o tempo inteiro ser diferenciada, diferenciado. Quando você se sentir desconfortável, se afasta, se retira. Quando perceber que está num lugar onde você não pode ser você mesmo, vai embora. Por quê? Porque respeitar a sua natureza e valorizar quem te valoriza é um antídoto poderoso contra o medo da solidão, o medo da insuficiência, da inadequação, tá? Então, esse é o caminho que vai te ajudar a se fortalecer. Agora, tem uma última coisa que eu queria colocar para você. Não leva nada para o lado pessoal. Ouve essa minha mensagem com muita atenção. Não leva nada para o lado pessoal. Como assim, Dri? Claro que eu vou levar para o lado pessoal se estiverem falando mal de mim. Calma, olha só. Você precisa entender que muitas vezes as pessoas vão falar sobre aquilo que o coração delas está cheio. Então, por exemplo, um coração que está cheio de raiva vai sair metralhando quem passar na frente. Seja você, seja qualquer outra pessoa.
Já reparou que tem gente que é viciada em falar mal dos outros? Podem, de repente, existir 1000 motivos para elogiar, para achar coisas boas, mas a pessoa repara no que é ruim. Então, não é sobre você, é sobre ela. É sobre o quanto essa pessoa não está bem. É sobre o quanto ela é viciada em reparar no que é negativo, o quanto a mente dela está focada sempre naquilo que não funciona, ou no que é diferente daquilo que ela é. Então, entenda que pessoas bem resolvidas, pessoas amorosas, pessoas gentis, são aquelas pessoas que estão bem sendo quem elas são. Pessoas que saem gritando, dando chilique, estourando, são pessoas que não estão bem. Então, entenda que as pessoas só podem nos dar aquilo que elas têm. Sendo assim, escolha melhor aonde você está, os ambientes no qual você se encontra hoje. Gostou desse vídeo? Então, olha só, deixa aqui embaixo o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque isso vai fazer com que você fique por dentro e seja notificado de tudo que a gente estiver inventando por aqui. E ainda ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais pessoas. Então, ó, um beijo enorme para você e até o próximo vídeo. Tchau!